Então, olha só, eu já deixei um arquivo pronto aqui, ó. Já deixei um arquivo pronto aqui no Word, ó. Tá, só deixa eu localizar ele, tá aqui ele, ó. E repara que esse trabalho eu fiz assim, ó. Hardware, item 1. Depois mais abaixo, faz conta que tem texto, tá? Não coloquei texto. Depois placa-mãe, item 1.1, placa-mãe. Desculpe, passei aqui. Até vou diminuir um pouquinho o zoom para a gente enxergar melhor. Então, vamos de novo. Hardware, item 1. Depois, placa-mãe, item 1.1. E 1.1.1 chipset. Bem como está lá no quadro. Depois, pulei já várias coisas, né? Que eu estou indo pelo mouse aqui, está indo muito rápido. Depois da placa-mãe, CPU 1.2. Depois, modem, 1.3. Depois, item 2, software. 2.1 sistema operacional, 2.2 aplicativo e 2.3 utilitários, certo? Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou aplicar a esses títulos do meu trabalho esses estilos que já vêm com o Word. Para não ter que perder tempo e criar estilo, eu vou aplicar esses que já vêm com o Word. E toda vez que aparecer aqui tem um, ó, tópico 1 principal, eu vou botar como título aqui, eu vou aplicar o estilo título, ó. Então, selecionei hardware e vou aplicar o estilo título aqui, ó. Beleza. Agora, cheguei aqui em placa-mãe, e aqui eu vou aplicar estilo título 1. Beleza. E chipset, eu vou aplicar título 2. Depois, o item CPU, também vou aplicar o estilo título 1. Estou padronizando, não sei se vocês estão reparando. Depois, de CPU, nós vamos ter aqui modem, que também é título 1. Mesmo estilo título 1. E rolei um pouquinho mais para baixo, agora vem software. E o software é estilo título. Selecionei o software e vou lá em estilo título. Ó. Cadê o título? Título aqui. Ó. Depois rola um pouquinho mais para baixo, sistema operacional título 1. Aplicativo título 1. E utilitário título 1. Não sei se vocês puderam observar, mas primeira coisa, padronizei o trabalho. Observaram isso? Apliquei o estilo, beleza, foi aplicado todos aqueles recursos. Agora, olha só, gente. O Word, ele sabe onde eu apliquei cada estilo. Ele não sabe? Sabe, né? Ele sabe que eu apliquei estilo lá no hardware, que eu apliquei estilo tal no placa-mãe. Ele sabe onde eu apliquei. Então, baseado nos estilos, é que nós vamos criar o nosso sumário. O Word faz o sumário automático para a gente, não sou eu que faço o sumário. Quem é que vai criar o sumário? O próprio Word. Mas como ele vai criar o sumário? Baseado nesses estilos aqui. Então, repara o seguinte, ó. Agora eu vou fazer uma coisinha. Nós vínhamos estudando a guia início. Eu vou sair agora da guia início e vou lá para a guia referência. Clico na guia referência. Aqui, ó. Só deixa eu ir para a última página do meu documento, tá? Clico na guia referência, e aqui na guia referência eu tenho o primeiro grupo, o grupo sumário. É aqui que eu vou criar meu sumário. Vou clicar no botão sumário. Cliquei no botão sumário, beleza. Agora ele está me perguntando assim, ó, que tipo de sumário você quer inserir? Eu vou pedir assim, ó, inserir sumário. E agora em opções, eu vou determinar, estão aqui todos os estilos que eu tenho no meu trabalho. Eu vou determinar essa ordem aqui, ó. Eu vou dizer que título tem peso 1, ó. Vou mudar, ele não está correto. Ó. Título é peso 1, lembram? Que título 1 é peso 2. E título 2 é peso 3. E eu não usei título 3, então eu vou deletar. Entenderam o que eu estou fazendo? Primeiro eu apliquei os estilos. Agora, na hora que eu vou criar o sumário, eu estou dizendo para o Word aqui no sumário qual é a ordem daqueles estilos. E só vou confirmar. Confirmo. E confirmo. E está lá meu sumário pronto. Não sou eu que faço o sumário. Quem faz o sumário é o Word. E o Word cria o sumário baseado nos estilos. Então, os estilos têm 3 aspectos. Primeiro, padroniza. Segundo, permite corrigir mais fácil se eu errar algum estilo. E o terceiro, gerar mais tarde o sumário. Certo? Agora, olha só. Esse sumário aqui tá beleza, tá perfeito, ele numerou a paginação. Agora, digamos que eu fui lá no meu trabalho, fui lá na primeira página,
E o meu orientador diz assim, ah, Paulo, tem pouca coisa aqui sobre hardware, você tem que falar mais sobre hardware. Aí eu começo a escrever sobre hardware. Então, eu vou colar aqui uns textos. Estou colando esses textos todos. O que aconteceu? Aquele meu trabalho que antes tinha 9 páginas, agora já tem 18. O que aconteceu com o meu sumário? Está desatualizado. Vou lá no sumário. Repare que o meu sumário está todo desatualizado lá no final. Então, agora é mais fácil de eu atualizar o sumário. Por quê? Porque agora... eu clico com o botão direito do mouse sobre o sumário e peço atualizar campo. E vou atualizar o índice inteiro. Ele já atualizou a paginação. Se fosse eu repaginar, eu nunca ia terminar meu trabalho. Porque se eu insiro uma palavra na primeira página, já muda a paginação de todo o meu trabalho, eu nunca vou estar acertando o sumário. É a coisa mais chata que tem é fazer o sumário. Então, beleza. Uma vez que eu inseri o sumário, eu posso a qualquer momento pedir para o Word atualizar o sumário. E mais, agora que eu criei o sumário, cada item do meu sumário é um link. Ou seja, eu clico no item e vou lá para a página onde está o item. Como que eu faço isso? Repare que eu vou colocar o mouse sobre o item, e o Word vai me mostrar, Ctrl mais clique com o mouse para seguir o item. Então, quando eu pressionar a tecla Ctrl, eu vou ativar o hiperlink. Repare que eu vou pressionar Ctrl, e o meu mouse como mudou de função lá, ativei o link. Clico em hardware, vou lá para a página do hardware. Se você salvar em HTML, pode. Aí é hipertexto, mas tem que salvar em HTML. Então, mais tarde a gente vai fazer isso aí. A gente vai depois salvar em HTML, já vai colocar lá no servidor web, vai botar para funcionar o nosso documento lá. Bom, vou avante. O que acontece? Além disso, agora eu vou clicar na aba exibição. E aqui na aba exibição eu vou pedir para exibir um mapa do documento. E repara que ele está ordenando, está me mostrando lá o mapa do meu documento. Como é que agora o Word sabe a ordenação do meu trabalho? Porque eu, a partir dos estilos, gerei o sumário. E agora que eu gerei o sumário, o Word sabe a hierarquia do meu trabalho. E eu posso usar esse mapa do meu documento também para me deslocar. Ou seja, eu quero ir lá para a página do sistema operacional, clico. Quero ir lá para a página do chipset, clico. Posso usar esse mapa. Ok? Lembrar que o mapa do documento, ele aparece lá na guia exibição, dentro do grupo mostrar, ocultar. Então, voltei para a guia início. Nós estamos estudando estilos. Vamos de novo, então, dar uma revisadinha para fechar todo o assunto? Beleza. Posso abrir o painel dos estilos como? Clicando no inicializador ou usando o atalho de tecla. Muito bem. Abriu o painel. O que vai permitir esse painel? Que eu aplique os estilos, que eu crie estilos, que eu modifique os estilos ou que eu visualize os estilos. Muito bem. E o que é o tal do estilo? É um conjunto de regras de formatação. Beleza. O que a gente pode usar como estilo? Tudo isso aqui pode ser aplicado no estilo. Ok? Fonte, parágrafo, tabulação, borda, idioma, quadro, numeração e teclas de atalho. E mais uma questão. O estilo pode armazenar no documento ou o Word pode armazenar. No documento fica disponível o estilo só para aquele documento. Se eu salvo no Word, vai ficar disponível para todo o novo documento em branco. E agora uma questãozinha envolvendo estilos aqui para a gente. Também uma questãozinha FEPESE. Então diz assim, são todas as opções de formatação do botão formatar disponíveis na janela de modificação de estilos, modificar estilo do Word 2010 em português. Então está lá, Está lá, formatar, modificação dos estilos. E o que eu tenho lá? Fonte, parágrafo, não tenho tabela, não tenho cor da fonte, eu tenho lá fonte, parágrafo, tabulação, borda, idioma, quadro, numeração e tecla de atalho. Então eu tenho lá, não tenho tabela, tenho fonte, parágrafo, tabulação e borda, perfeito? Tem cor da letra? Não. Tem tamanho da letra? Não. Tem estilo? Não. Estilo é o próprio estilo, né? Ok? Então, letra B. Ok? Tranquilo? Oi? Do Word 2010 em português. Isso. Normalmente eu boto BR ou PT. É que PT às vezes soa como Portugal, né? Depende um pouco, aí tem que cuidar. Então, por isso que eles costumam botar BR. Ou português mesmo. Bom, agora, tranquilos estilos, posso ir adiante. Gente, estilo é super importante.
tanto para concurso público, quanto para o nosso uso diário, né? Vocês fizeram trabalho de graduação? Fizeram o trabalhinho de vocês de graduação? Não? Pagaram para alguém fazer? Claro, entendo que a gente pague para alguém fazer. Porque quando a gente está fazendo nosso trabalho de graduação, além de ter que fazer o trabalho, pensar no conteúdo, ainda tem que formatar, é complicado. Então o que a gente costuma fazer? A gente está com a cabeça meia cheia, paga para alguém formatar. Beleza, nada contra. Por quê? Aquela pessoa que vai formatar para mim, ela vai ter já os estilos prontos. Para ela não vai ser tanto trabalho assim, porque como ela só faz isso, ela já tem lá os estilos que a UFSC pede. Ela já tem lá os estilos que a UDESC pede. Já tem tudo criadinho, aqueles estilos prontos. Estilo citação, estilo bibliografia, está tudo pronto. Então ela só aplica, para ela é muito mais fácil. Esses dias eu estava dando aula e um aluno disse assim, Paulo, eu mesmo formatei o meu trabalho. Só que antes de formatar o trabalho, eu tive que primeiro criar os estilos. Eu fiquei lá não sei quantas horas só criando estilo. Estilo para lista numerada, estilo para citação, estilo quando é título, quando é subtítulo. Maravilha. Ótimo se puder fazer isso. Por quê? Porque já aprendeu. Então, quando eu estava dando essa aula, ele disse, lembrei tudo. É importante vocês usarem as ferramentas. É importante. Lembra o seguinte, muitos usam o Word como se fosse uma máquina de escrever elétrica. Gente, se eu for usar o Word como máquina de escrever elétrica, eu volto para a máquina de escrever elétrica, que é mais fácil de usar do que o Word. A gente tem que aprender a usar os recursos do aplicativo. Senão, tudo é mais trabalhoso. Ok? Posso ir para o último grupo aqui da nossa guia início? Vamos para o grupo edição. E aqui no grupo edição, tem 3 comandos que a gente tem que lembrar. O comando localizar, atalho Ctrl L. O comando localizar e substituir, atalho Ctrl U. E o comando selecionar tudo, Ctrl T. Agora, olha o detalhe. Deixa eu apagar aqui, que eu vou escrever aqui em letras enormes. Os atalhos de tecla no Word, vou botar assim, no Microsoft Office, ou seja, no Word, no Excel, no PowerPoint, estão, entre aspas, aportuguesados. Não sei se é assim que se escreve, nunca tinha escrito isso. Ou seja, só no Word, no Excel e no PowerPoint é que os atalhos já estão aportuguesados. Ou seja, traz os atalhos em português. Em todos os outros programas, no Windows, nos navegadores, no BR Office, no Windows Explorer, em todos os outros programas ainda os atalhos estão em inglês. Mas no Word, no Excel e no PowerPoint os atalhos já estão em português. Então, atalho para localizar, Ctrl L, está em português, L de localizar. Mas se eu tivesse nos navegadores, se eu tiver lá no Windows Explorer, se eu tiver no Adobe Acrobat e quero localizar alguma coisa nesses programas, bom, aí não é o Ctrl L, nos outros programas é o Ctrl F. Esse F aqui de Find, em inglês. Mas isso nos outros programas, no Word, no Excel e no PowerPoint, L, aportuguesado. Assim como também, bom, localizar e substituir, Ctrl U, assim como selecionar tudo. Se eu estou lá nos navegadores, se eu estou lá no BR Office, se eu estou no Windows Explorer e quero selecionar tudo, nesses outros programas, é Ctrl mais A. Esse A aqui é de all, tudo. Agora, no Word, é Ctrl T, de tudo. No Excel, Ctrl T, no PowerPoint, Ctrl T. Mas só nesses 3 programas que os atalhos estão aportuguesados. Perfeito? Então vamos lá. Eu fiz um texto. Aqui a primeira caixa de diálogo, localizar. Então eu fiz um texto. Tenho aqui meu texto. E usei Jaguaribe, aqui no bairro Jaguaribe. E eu tenho que localizar todas as vezes onde eu usei essa expressão Jaguaribe. Como é que eu faço para localizar a palavra Jaguaribe? Digamos que eu usei 300 vezes no meu trabalho a palavra Jaguaribe. Vou localizar manualmente, uma por uma? Não, vou pedir para o Word fazer isso. Como? Então, eu posso clicar no grupo edição, localizar, abre-se a caixa de diálogo e digito aqui Jaguaribe. Certo? E mando localizar aqui, próxima,
Localizar próxima, já localizou, localizar próxima, só tinha uma. Ou eu posso clicar em Ctrl L, localizar, dá no mesmo. Certo? Agora olha o detalhe, eu vou clicar no mais aqui, eu tenho a caixa de diálogo comprimida, que eu vou clicar em mais, vai expandir a caixa de diálogo. E essa questão é importante, ó, quando eu clico em mais, expande. E na busca, na localização, eu posso pedir para diferenciar letras maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, tem lá a palavra que começa com letra maiúscula, eu não quero essa. Então eu posso mandar localizar só minúsculas ou maiúsculas, ou como eu escrevi. Ou eu posso pedir para localizar apenas palavras inteiras, não parte da palavra. Por exemplo, digamos, tem terra. Eu escrevi lá terraço. Beleza. E se eu mando para localizar terra? Tem que ser a palavra inteira e não parte da palavra. Perfeito? Depois, posso pedir para usar os caracteres coringa. O que são os caracteres coringa? É o ponto de interrogação e o asterisco. O ponto de interrogação substitui caracteres que eu desconheça. Por exemplo, eu não sei se eu escrevi casa ou casas. E eu quero procurar, então eu boto assim, ó, casa, e como eu não sei o último caractere, eu não me lembro se era casa, ou casas, ou casa 1, casa 2, esse último eu não sei, então eu ponho aqui no final um ponto de interrogação. Cada ponto de interrogação é um caractere que eu desconheça. Agora, eu também posso usar o asterisco. O asterisco substitui um conjunto de caracteres. Por exemplo, casa azul, casa rosa. Eu não lembro então o que vem depois de casa. Então eu posso botar assim, ó, casa e um asterisco. É qualquer coisa depois de casa. Certo? Também posso usar a semelhança em inglês, né? Ou procurar todas as palavras. Eu vou mandar fazer agora um detalhe aqui, ó. Eu vou usar aqui a palavra... Bom, eu tenho um exemplo aqui logo adiante, um exercício. Beleza, então localizar. Agora imagine que eu escrevi várias vezes Jaguaribe no meu trabalho, cidade de Jaguaribe, cidade de Jaguaribe, Jaguaribe. Meu orientador disse, Paulo, não é Jaguaribe, é Florianópolis. Aí eu tenho que localizar todas as vezes que eu escrevi Jaguaribe e trocar por Florianópolis. Eu vou fazer isso manualmente? Não, eu vou mandar o Word fazer isso para mim. Como? Pedindo para localizar e substituir. Localiza a palavra Jaguaribe, troca por Florianópolis. Então eu vou clicar no comando substituir, aí eu escrevo a palavra que eu quero localizar e pela qual eu quero substituir. Lembrar que eu posso usar o atalho de tecla Ctrl U, dando o mesmo. Então eu quero que localize Jaguaribe e substitua por Florianópolis. Eu sei que eu não acentuei. E mando, ó, localizar próxima. Já localizou lá, ó. Quer substituir essa? Vou clicar em substituir. Sim, substituiu. Já não achou mais nenhuma ocorrência. Ou eu poderia mandar substituir tudo. Aí automaticamente ele localiza todas as palavras de Jaguaribe e já troca tudo automaticamente por Florianópolis. E por último, o comando selecionar tudo, ó. Beleza? Que eu posso usar o atalho de tecla Ctrl T. Ok? Tranquilos comandos localizar, localizar e substituir e selecionar tudo, caem com muita frequência. E aqui nós temos já um exercício. Facilzinha essa, né? Qual o atalho do comando localizar e substituir no Word? Ctrl U. Letra D. Agora essa aqui, um pouquinho mais complicada. E aí, conseguiram? Chegaram a alguma letra aí? O que vocês marcariam? A, B, C, D ou E? C? Mais alguém? D? Mais alguém? D? Mais alguém? Letra A? Mais alguém? Letra E? Aí, claro, né? Melhor coisa que tem, né? Cerca. Jogar no triplo. Bom, então diz assim, vamos interpretar essa questão. É da FGV, tá? Considere um documento no Word, cujo conteúdo é mostrado abaixo. Está aqui o conteúdo. Então o conteúdo diz assim, um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes formam uma dupla de elefantes. Perfeito? O que dá para entender aqui? Que a palavra elefante primeiro está em minúsculo, depois aqui está em maiúsculo. Além disso, aqui está elefante e aqui está elefantes. Certo? Bom, considere ainda um trecho da tela de localização e substituição do Word 2007. Então, aquela telinha que a gente acabou de ver.
Então, reparar o seguinte, ele está pedindo para localizar a palavra elefante, em minúsculo, e substituir por jacaré em minúsculo. Só que ele marcou duas opções, ó, e a primeira é para diferenciar maiúsculas e minúsculas. E como ele botou em minúsculo, esse elefante vai ser diferenciado desse, não é a mesma palavra. E segundo, ó, localizar apenas palavras inteiras, ou seja, elefantes e elefante não são a mesma. É palavra inteira. Perfeito? Então o que ele vai fazer? Ele vai localizar elefante e vai trocar por jacaré, mas vai localizar só esse. E vai trocar esse por jacaré. Esse aqui ele vai localizar? Não. Esse ele vai localizar? Também não, porque aqui está no plural. E aqui, ele pede aqui no singular. Então ele vai trocar ó, um elefante por jacaré. Então vai ficar um jacaré incomoda muita gente. Só que aqui ele não vai mudar nada. Vai ficar dois elefantes, forma uma dupla de elefantes. Opção certa, letra B. Interpretaram? Conseguiram interpretar certinho? Certo? Então, vejam que não é difícil a questão. Ela se torna difícil lá na prova, naquele momento que eu tenho 3 minutos para ordenar o pensamento, para não só ordenar, mas também para interpretar a questão. Porque isso aqui é uma questão só da interpretação. Se você interpretar, você mata. Não olhou para essa... Não olhou para essa... aqui na... Eu sei, é que aqui para apresentar tudo na mesma tela eu tive que colocar ao lado, né? Mas eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, tentar dar um destaque. Ficou melhor, né? É que também eu procurei mascarar para vocês errarem, né? Também, senão ia ficar muito fácil. Melhorou um pouquinho. É que na prova vai ficar embaixo aqui, né? Então, ok? Entendemos essa questão? Podemos ir adiante? Bom, com isso... encerramos a nossa primeira guia, que é a guia, no caso do Word de 2007, guia início, no caso do Word de 2010 e 2013, página inicial. Vamos para a guia inserir agora. Bom, aqui na guia inserir, eu vou começar, certo? Vou fazer aqui os comandos de ilustração. Não vai dar tempo da gente ver hoje, página, tabela, então eu vou trabalhar aqui os de ilustração, que são os comandos mais rápidos da gente usar. Nós temos mais uns 15 minutinhos de aula, né? Então vamos trabalhar esses comandos. E primeira coisa, eu estou aqui no meu trabalho, certo? Deixa eu desfazer algumas ações aqui. Estou aqui no meu trabalho e preciso inserir uma figura qualquer no meu trabalho, uma imagem. Então não tem problema. Eu vou lá na guia inserir, dentro do grupo ilustrações, eu tenho imagem. E o Word trabalha com os principais formatos de imagem, o JPG, GIF, TIFF, PNG, tá? Aqueles compressores da imagem que a gente viu no início do curso. Então, clico em imagem, vai abrir uma caixa de diálogo e eu localizo a imagem dentro do meu sistema. Pode estar em qualquer pasta, pode estar na rede, localizo a imagem. Lembrar que o Word trabalha com os principais formatos de arquivos de imagem, então tranquilo. E eu vou inserir essa aqui do curso Energia. Selecionei uma imagem JPG, cliquei em inserir. Eu vou reduzir um pouquinho a imagem para a gente entender, tá? Não ficar muito grande. O que é importante guardar dessa questão das imagens? Quando eu insiro uma imagem, observa que abriu lá uma nova guia. Veja bem, você tem que tomar um pouco de cuidado. A partir do Word de 2007, então 2007, 2010 e 2013, tem algumas guias que só abrem quando você está com o recurso selecionado. Por exemplo, a guia formatação da imagem só abre quando eu seleciono uma imagem. Se eu clicar fora da imagem, vocês vão reparar que aquele comando vai sumir, vai ser ocultado. Ó. Clico fora da imagem, sumiu. Seleciono a imagem, torna a aparecer. Tem muitos recursos que só são exibidos quando você está dentro do recurso, está com o recurso selecionado. É o caso que a gente vai ver depois das tabelas. E o que tem que guardar desses novos comandos que apareceram aqui de formatação da imagem? Bom, primeiro aqui eu tenho o ajustar. O que é o ajustar? Posso passar para mudar brilho, contraste, passar para preto e branco. Isso eu nunca vi cair. Além disso, eu posso mudar aqui, colocar uma borda na minha imagem, tal, usar alguns efeitos. Nunca vi cair. Mas o que pode cair? Esse botãozinho aqui, que é a quebra automática do texto. Esse botãozinho do cachorro. Esse cachorrinho, esse botãozinho, vai permitir que eu posicione a minha imagem em relação ao texto. No momento, ela está posicionada como se fosse uma palavra. Está no meio aqui do meu parágrafo. Mas um recurso que a gente poderia usar é aplicar, por exemplo, a quebra de texto automática, aplicar o quadrado. O que vai acontecer se eu aplicar o quadrado? Vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui
a minha folha, o texto vai ficar em cima, a minha imagem pode ficar aqui no meio, e eu vou ter texto do lado esquerdo e direito, e mais texto embaixo. Quer dizer, vai ficar um quadrado ao redor da minha imagem. Também poderia colocar a imagem atrás do texto, na frente do texto, ou posicionar a imagem com texto acima e abaixo, ou seja, tenho o texto em cima, tenho a imagem e tenho o texto embaixo. Então, como é que eu mudo essa orientação da imagem em relação ao texto? Clicando aqui no cachorrinho. E eu primeiro vou aplicar o quadrado, ó, e vou puxar aqui mais para o meio. Então, vou diminuir o zoom e a gente vai poder enxergar melhor. Deixa eu aplicar aqui o justificado, Ctrl J, fica melhor de entender. E deixa eu tirar esse recuo aqui. Também. Então, quadrado, ó. Ficou um quadrado ao redor da minha imagem. Oi? Vou enviar para trás agora. Então, selecionei minha figura, formatar, clico no cachorrinho, atrás do texto. Ou na frente do texto. Ou só o texto superior e inferior, ó. Ok? Bom, então agora, se não me engano, tem uma questão envolvendo aqui. Não sei se deu tempo de eu trazer essa aqui para cá, mas eu acho que eu trouxe lá no final. Aqui não está aqui. Terminou. Bom. Deixa quietinho que essa próxima questão eu vou trazer na próxima aula, tá? Bom, depois de inserir... Mas esse é o botão que mais cai. Esse tem que cuidar, certo? Principalmente a posição quadrado, superior e inferior, essas tem que lembrar. Atrás e na frente do texto. Depois, inserir minha figura. Vou deletar aqui a minha imagem. Agora, voltando aqui a minha guia início, eu posso inserir clipart. O que são os cliparts? Cliparts são também imagens, só que vetoriais que vêm com o Word. Imagens vetoriais não são bitmaps. O bitmap é o JPG, BMP, o TIFF, GIF, isso é bitmap. Mas o Word também trabalha com vetoriais, então eu posso clicar em clipart, vai abrir um painel, e agora, através desse painel, eu pesquiso pelo clipart que eu quero inserir. Por exemplo, eu quero inserir aqui uma imagem de disquete. Então, vou mandar procurar por disquete. Pesquiso. Localizou 2 cliparts, eu vou inserir esse aqui. Ó. Cliquei, vai daqui a pouquinho aparecer lá no meu documento. Agora, é uma imagem comum. Então, posso fazer aquela formatação, por exemplo, quadrado. Certo? Então, cliparts são imagens vetoriais que vêm com o Word, com o Excel e com o PowerPoint. Depois dos cliparts, vou fechar aqui o painel do clipart, vou deletar. Eu vou ter, então, inserir, e vou poder inserir agora as formas. Essas formas nos ajudam muito quando a gente quer fazer, então, textos explicativos, quando a gente quer usar as setas, imagens, formas de fluxograma, então, textos explicativos. Olha que loucura que eu já vi cair numa prova, faz muito tempo, tá? Eu acho que até foi um caminho que eles tomaram que nunca vi em outra prova isso. Já vi assim, ó. Quais são as categorias de formas do Word? Aí tem que saber que as categorias são formas usadas recentemente, linhas, formas básicas, setas largas, fluxograma. Essas são as categorias. Eu já vi perguntar isso. Ok? Pode perguntar isso? Pode, né? Prova comentei isso na aula passada. Prova da Polícia Militar, lembram? Que eu disse assim, na prova da Polícia Militar eles só pediram o Word. Não falaram nem a versão. Teve uma questão do Word de 2007 e outra do 2013. Na mesma prova. Pediram o Word, não falou versão, não falou nada, podia perder o Word em 95. Podia, né? É o Word. Então, poderiam pedir isso? Poderiam estar dentro do Word? Tá, eles não falaram exatamente o que vão pedir. Então, o Word tem, está tudo englobado. Beleza? Então, vamos aplicar aqui uma forma aqui. Eu vou usar setas largas aqui. Ó. Desenhei minha forma. Agora vamos inserir um texto aqui, adicionar texto. Vou botar aqui. Sanitários. Tipo, né? Só pra gente... Aí, bom, aqui você formata normal. Ó, vai lá na guia início e formata normal. A fonte, o texto, tudo igual. Aí eu vou aqui deixar um padrão aqui. E aí também essa minha imagem, eu formato e determino a posição, ó, próximo. Ou então quadrado. O que a gente viu antes. Então, essas são as formas. Depois das formas, inserir, e vamos trabalhar aqui
o Smart Chart. Smart Chart está cada vez mais sendo pedido. O Smart Chart vai permitir que a gente crie fluxograma, diagramas de processo, também diagramas de hierarquia. Então, para criar os diagramas, nós vamos usar o Smart Chart. Vou clicar em Smart Chart e já vai exibir aqui alguns modelos para mim. Ó. Eu tenho aqui as categorias, ó, todos os Smart Charts que ele cria, mas eu poderia criar aqui lista, processo, ciclo, hierarquia. Digamos que eu quero criar um de hierarquia, o organograma da empresa, aquele hierárquico, né, bem comum. Então eu clico lá em hierarquia. Ó. Aí já tem alguns modelos, vou usar esse aqui. Confirmo. Está lá o meu organograma. Aí você sabe como é que era na máfia? Na máfia era o chefão, né? Era o capo. Tô certo? A máfia, ela fazia a mesma organização das legiões romanas. Então tinha o general, era a mesma coisa. Que é usado hoje não é pelo crime organizado, né? Depois vem os tenentes. Depois vem os soldados. Mas digamos que faltou aqui um item entre um e outro, não tem problema, você pode inserir através da nova guia que se abriu. Então eu posso inserir aqui na adicionar formas, à esquerda, à direita, elevar, poderia reposicionar tudo. Então só vou inserir uma nova forma aqui entre tenente e cabo. Forma depois aqui. Beleza. Ok? Vou excluir esse fluxograma, esse organograma. Agora eu vou criar um outro aqui. Ó. Inserir, Smart Chart, vamos criar um de processo aqui. Primeira etapa, segunda etapa, então eu coloco aqui. Ó. Primeira etapa, estudar os tópicos. Está tudo maiúsculo aqui. Estudar tópico. Depois, segunda parte, exercícios. Ou vamos botar aqui, fazer um resumo. Depois, terceira parte, terceira etapa, digamos, exercícios. Opa. Ok? Então, como é que eu criei esses diagramas? Através do Smart Chart. Cada vez mais, vocês sabem que dentro das atribuições dos funcionários, tem agora as atribuições criar esses organogramas, fluxogramas. E o último item, dentro das ilustrações, são os gráficos. Agora, olha o detalhe, gente. Quando eu clico em gráfico, o que está se abrindo aqui já é Excel. Então, não pode esquecer que o Excel, o PowerPoint e o Word usam a mesma ferramenta para construir os gráficos. É o mesmo módulo para construir. Então, olha só. Todos esses tipos de gráfico aqui também vão aparecer no Excel e no PowerPoint. Eu já vi cair questão assim, ó. Qual é o tipo de gráfico que o Excel não faz? Aí tem que saber todos que ele faz. Pode ser perguntado isso? Pode, né? Tá? Também plausível. Então, os que ele faz, coluna, linha, pizza, barra, área, XY, que é a dispersão, ações, superfície, rosca, bolhas e radar. Eu vou criar um gráfico simples, um gráfico de linhas. Beleza, escolho agora um subitem aqui, vou criar esse primeiro, ó. Confirmo. Agora vai abrir o Excel aqui. Ó. E tudo que eu mudo no Excel, vai mudando meu gráfico lá no Word. Então, primeiro, aqui onde diz categoria, eu vou botar os dias da semana. Então, eu coloco lá. Segunda-feira. Depois, terça. Reparem que já está mudando lá no Word, né? Está mudando lá, ó. Terça. Depois quarta. Depois quinta. Isso aqui é tipo os dias de trabalho do Congresso Nacional, né? Só que tinha que tirar a segunda, de terça a quinta lá. Beleza. E aqui, onde diz série, eu vou colocar, por exemplo, o dólar, o euro e o ien. Beleza? Ien, botei isso errado. Então, eu posso ver lá. Ó. E conforme eu fui mudando, vou fechar agora aqui o Excel, está lá meu gráfico pronto. Ah, mas eu preciso modificar os dados, não tem problema, ó. Ferramentas do gráfico, tenho 3 abas dentro de ferramentas do gráfico. E dentro da aba Design eu posso alterar o tipo do gráfico. Posso modificar, transformar em modelo. Posso modificar os dados, posso editar esses dados. Então vamos lá. Primeiro quero mudar o tipo de gráfico, já escolho aqui. Ó. Agora eu vou fazer o gráfico do tipo colunas. Marcar esse primeiro, confirmo. Também quero modificar os dados. Clico, abro de novo o Excel e altero meus dados. Não tem problema nenhum. Então não esqueçam que o Excel, o Word e o PowerPoint usam o mesmo módulo, a mesma ferramenta para criar os gráficos.
E para nós fazer um encerramento com chave de ouro dessa aula, vamos fazer uma questãozinha envolvendo gráficos, que eu acho até já comentei antes. Ok? Também caiu no colo, né? Esse tipo de questão caiu no colo, cara, do candidato. Na boa. Estou falando aqui, em sala de aula, no ar-condicionado, tranquilão, acordando todo mundo descansado. Lá no dia da prova tudo muda. Entendo isso, mas também entendo que essa questão é fácil. Diz assim, para a produção de gráficos, qual programa deve ser utilizado? Apenas o Excel possui a ferramenta para a criação de gráficos? Não. O PowerPoint e o Word também. Apenas o Word possui a ferramenta? Não. Apenas o Paint. Bom, o Paint é ótimo, né? Imagina eu fazendo um gráfico no Paint lá. Parece os gráficos do Jornal da Globo. Já viram os gráficos do Jornal da Globo? Os gráficos do Jornal da Globo, o cara lá da economia, o jornalista que comenta economia, ele conseguiu fazendo o gráfico dele 4 ser maior que 6. O 4, depois eu posso mandar, vou mandar essa imagem. Que só lá o cara não usa o Excel, porque se ele usasse o Excel ia dar certo. Ele estava mostrando a inflação, e a inflação mostrou lá no mês, no ano estava 4, e ele mostrando que no gráfico aparecia maior que 6. Vou mandar esse gráfico. Apareceu isso no Jornal da Noite lá. Eu acho que ele criou no Paint. Precisaríamos criar o gráfico à mão. Acho ótimo essa. À mão eu acho tudo ótimo. Então, tanto o Word quanto o Excel têm a mesma ferramenta para a criação de gráficos. Beleza? Então hoje a gente encerra por aqui. Próxima aula a gente retoma o Word e vamos encerrar todos os comandos do Word. Obrigado por hoje. Qualquer coisa estou disponível na internet.